A histórica reunião entre o presidente Lula e o líder americano Donald Trump foi bastante descontraída, em alguns momentos, inclusive, contando com pequenas brincadeiras entre os dois líderes que foram facilitadas, claro, pelos tradutores que ajudaram os dois presidentes. O presidente Donald Trump demonstrou muita admiração pela trajetória política de Lula. O presidente marcou ali essa conversa dizendo que admirava a capacidade política de Lula, que ficou 2 anos na presidência, ou seja, foi reeleito, depois deixou o poder, acabou respondendo a um processo dentro da Operação Lava Jato, foi preso e mesmo assim depois voltou ao poder para um 3º mandato. Nessa parte da conversa, o presidente Donald Trump, inclusive, quis saber quanto tempo o presidente Lula ficou na cadeia e mostrou uma admiração pela sua capacidade de voltar ao poder. Mas a reunião foi dividida em vários assuntos e teve momentos que foram muito sérios e muito focados. Segundo eu apurei, o principal ponto, como não poderia deixar de ser, foi a questão das tarifas. O presidente Lula apresentou um documento com muitos detalhes ao presidente Lula sobre a situação do comércio bilateral entre os dois países. O presidente argumentou que talvez Trump não tivesse uma ideia de todo o comércio entre os dois países e os impactos que as tarifas podem causar nos dois lados. Ele foi, obviamente, muito respeitoso nisso, mas apresentou dados que comprovavam, por exemplo, que os Estados Unidos têm um longo superávit comercial com o Brasil, um superávit histórico nos últimos anos, e que as tarifas não faziam sentido desse ponto de vista, inclusive causando problemas na economia americana. Neste ponto, houve, segundo eu apurei, junto a fontes do governo brasileiro, uma reação imediata de Trump. Foi aí que os dois líderes decidiram que era necessário discutir rapidamente essa questão das tarifas. E eles deram uma ordem imediata aos seus subordinados. O presidente Lula pediu aos seus ministros e o presidente Trump pediu aos seus secretários que tivessem uma reunião ainda no dia do encontro entre os dois líderes para discutir a possibilidade de redução das tarifas contra os produtos brasileiros. Essa reunião acabou não acontecendo como programado ainda no domingo aqui em Kuala Lumpur, mas por uma grande curiosidade e por conta do longo fuso horário, 11 horas de diferença, ela vai acontecer na manhã de segunda, com um certo atraso aqui em Kuala Lumpur, mas ainda será domingo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Esse foi o principal ponto da reunião e foi um ponto que satisfez muito o governo brasileiro. Um dos elementos que levou o presidente Lula e o Palácio do Planalto a classificar essa reunião como muito positiva. Além disso, o presidente Lula fez uma outra menção muito específica à relação bilateral. Ele argumentou e pediu ao presidente Trump que reveja as sanções que foram impostas recentemente contra autoridades brasileiras. O presidente Lula explicou que essas sanções não faziam sentido e atrapalhariam a relação entre os dois países. Por que não fariam sentido na explicação do presidente Lula ao presidente Donald Trump? Ele citou, por exemplo, o caso do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma iniciativa do próprio Lula, segundo eu apurei, levantar esse tema. Ele explicou ao presidente Donald Trump como foi o processo contra Bolsonaro, e explicando que ele foi julgado de uma forma legal pelo principal tribunal do Brasil, o STF, e que ele teve amplo direito de defesa. O presidente Lula também explicou que não tinha como, de qualquer forma, interferir neste processo e, por isso, pediu a remoção das sanções. Ele também falou de outras autoridades sem citar nomes. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Donald Trump apenas tomou nota, apenas registrou essa parte da conversa, mas não houve nenhum compromisso, de qualquer forma, para a revisão dessas sanções. Além disso, os dois discutiram outros temas globais, como, por exemplo, a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia. Neste ponto, o presidente Lula elogiou o presidente Donald Trump pelos seus esforços
pela paz. E o presidente Lula ainda tomou uma última iniciativa. Disse que estava à disposição para ajudar em qualquer ponto do conflito com a Venezuela. E qual foi o argumento do presidente com relação a isso? Segundo eu apurei, ele disse ao presidente Trump que a América do Sul, a América Latina, era a única região do mundo neste momento sem uma guerra e que ela deveria permanecer dessa forma. Foi neste ponto que o presidente Lula lembrou a Donald Trump toda a trajetória dele, tentando resolver vários conflitos ao redor do mundo e, portanto, dizendo que isso deveria continuar sendo o caso na América Latina. Claramente colocando uma posição de que o Brasil é contra qualquer tipo de intervenção no país vizinho à Venezuela. Neste ponto, segundo o Palácio do Planalto, também não houve uma reação de Trump. Ou seja, o presidente americano não pediu nenhuma ajuda com relação a esse tipo de intervenção.